aqueles que aqui se fazem presentes para participarmos dos estudos do nosso Evangelho, que serão esses estudos hoje conduzidos pelo nosso irmão Juan Serra, que é nosso companheiro do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Ele aqui está conosco sempre que possível para participar dos nossos trabalhos. Ele vai então desenvolver todo o tema relacionado ao Evangelho na noite de hoje. E no momento do passe, a nossa querida Érica vai também trazer a sua colaboração em torno da página que leva a assinatura de Emmanuel e está contida no livro Fonte Viva, Erguer e Ajudar, para a sustentação do nosso momento de passe. E saudando não só os que aqui se fazem presentes de primeira vez, a todos os outros que aqui se fazem sempre participando dos trabalhos, os nossos irmãos que através da internet colaborarão conosco com a sua vibração e também enriquecendo-se com o estudo que será levado a efeito nesta noite. Preparemos-nos então para o nosso momento de estudos, lendo a página que é assinada por Emmanuel, está em nossas mãos. É uma página extraída do livro Opinião Espírita, da Comunhão Espírita Cristã, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que nos fala sobre facho libertador, já que o nosso tema da noite está relacionada ao Consolador Prometido. E nos diz Emmanuel: Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Rompe os limites que lhe circunvalam o planeta em forma de horizontes e descortina-lhe a visão do universo, povoado de mundos inumeráveis, rasgando a venda de ilusão que lhe empana a ideia de vida. Funde as grades da incompreensão entre as quais se acredita cobaia pensante em vale de lágrimas e fala-lhe da justiça perfeita e da bondade incomensurável do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece o entendimento e ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe repontem da senda. Parte as grilhetas de sombra que lhe encerram a inteligência em falsos princípios de maldição e favor, impropriamente atribuídos à excelsa providência, e oferece-lhe o conhecimento de reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na terra ou em outros mundos. Derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento, na tenebrosa perspectiva do eterno adeus perante a morte, e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física. Solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros de ignorância. Não, se te encontras quanto nós entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntemos a nós mesmos o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor, porque sendo o Espiritismo, crédito e prestígio de Cristo, entregues às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele sejam responsabilidade em nossas mãos. Emmanuel. Façamos, pois, neste momento, a nossa prece, meus irmãos. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, uma vez mais dizemos presente, Senhor, a este instante de comunhão de almas, para as reflexões em torno do Evangelho, que através de Allan Kardec chegou às nossas mãos, para continuar nos alimentando a alma
na caminhada que realizamos em direção ao nosso progresso. Assim, Senhor, pedimos o teu amparo para este momento, a assistência para o nosso irmão Juan, para a nossa irmã Érica, que vão nos conduzir os pensamentos nesta noite, mas que todos nós, unidos numa única vibração, sustentando a atmosfera de socorro, de amparo a tantos quantos para aqui dirigiram seus passos, possamos, com a tua permissão, com a misericórdia infinita de Deus e o amparo destes benfeitores que nos assistem a todos os momentos, de nossa parte, dar como damos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Para nossa segurança, Senhor, permanece conosco, pois muito necessitamos de Ti. Graças a Deus. Meus irmãos, na noite de hoje nós estamos dando início ao capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema geral, o Cristo Consolador. Os itens 3 e 4 é que serão objeto dos estudos desta noite. E nos falam eles sobre o Consolador prometido, dizendo-nos assim, João no seu capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que tenho-vos dito. Comenta Kardec. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que Cristo falou. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar aflito, pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel não se apodera mais de sua alma. Fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado, a importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido.
conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Passamos então a palavra ao nosso irmão Juan, para quem rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus o abençoe. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja sempre nos objetivos dos estudos da doutrina espírita, agradecendo a Deus, aos guias espirituais que sustentam a casa de Leon Denis e aos dirigentes materiais da casa que também dão oportunidade de trabalho para todos nós. É uma alegria nós enxergarmos a beleza da doutrina espírita fazendo com que os nossos corações se sintam consolados com a promessa de Jesus. E muitas horas nós ficamos pensando diante do próprio conhecimento que a doutrina espírita traz, a lembrança do que isso se refere a momentos anteriores da vida de cada um de nós, ou até mesmo nos instantes em que nós estamos adentrando o pensamento da doutrina espírita. Tenho certeza que dúvidas pairam sobre todos nós. E mesmo estudando a doutrina espírita, ampliando o conhecimento, dúvidas também permanecem. Porque as leis de Deus, de toda eternidade, não fazem parte somente dos conhecimentos adquiridos agora. Elas vão desenvolvendo, ampliando em cada época da humanidade, como disse Allan Kardec, ampliando a nossa visão dessas leis. Então é uma maravilha, porque se nós olharmos a história da humanidade e enxergarmos como nós estaríamos vivendo naquela época, como nós estaríamos nos comportando naquela época, os nossos corações agora já ficariam sofridos em perceber que os nossos filhos poderiam ter sido arrancados de nossas famílias e sido levados para os objetivos que a igreja assim verificava ser o correto, ou se não pudéssemos ter a nossa palavra e encontrar recursos dentro do envolvimento com o cristianismo, aquilo que trouxesse essa consolação, e se falássemos alguma coisa que não estivesse de acordo, também seríamos levados como hereges. E hoje, perceber que nós estamos livres diante das ideias trazidas pelos espíritos, sem mais nenhuma forma de opressão, e a liberdade de sentir, de agir, de desenvolver tudo o que existe no nosso coração, faz parte do conhecimento de nós mesmos. Então, quando olhamos algumas coisas que a doutrina espírita traz, abrindo os nossos olhos, às vezes nós ficamos temerosos. Temerosos por conta das lutas do passado. Temerosos por conta da nossa dúvida, da nossa falta de fé do passado, do medo da opressão do passado. E mesmo vivenciando a doutrina espírita, quantas vezes nós que estamos nas lutas do trabalho, sentimos esse medo da mesma forma, só que agora mais esclarecidos. Porque entendemos perfeitamente que somos espíritos em evolução e que essa existência de hoje nada mais é do que a continuidade da nossa vida como espírito, e aproveitar o que temos diante dos embates, né, as provas, das expiações que nós vivemos, aproveitar todos esses momentos para nos conhecermos e fazer com que todos esses movimentos retirem de nós a culpa, o medo, a insegurança, o conflito de tempos anteriores, que ainda fazem parte de nós. Então, o amor que o Cristo tanto fala, para que possamos amar ao próximo como a si mesmo, é a alegria de fazer esse amor dentro de nós, não deixar com que nós soframos. Soframos por conta
de não entendermos que o nosso filho é um espírito. A gente não sofre? Quando a gente não entende? Filho é espírito que reencarnou conosco. E numa programação necessária, esse espírito, por necessidade nossa de conviver com ele, por várias questões onde no Livro dos Espíritos fala muito bem da necessidade da reencarnação e do desenvolvimento no processo da escolha de prova e da própria família, para reencarnarmos, nós estamos ali no aprendizado com o nosso irmão, com outro espírito. E tem espíritos que reencarnam na família, que muitas vezes, como diz no Livro dos Espíritos, não tem uma ligação especificamente com aqueles pais, mas tem uma ligação com aqueles espíritos que estão seus pais, pelas provas que aquele espírito que vai reencarnar como filho precisa passar. E tem que entender isso no sentido do desenvolvimento íntimo nosso. Mas nós ainda trazemos em nós várias questões retratadas no sentido de várias encarnações. De o quê? De domínio, que é o nosso pensamento antigo, de segurança da família. Filhos partiram, desencarnaram, lutas, guerras. E nós então ainda temos esse sentido carregando em nós como espíritos, na maternidade, na paternidade, de domínio, da educação, da opressão, da amizade, que se faz numa estrutura familiar. Somos nós, cada um com as suas necessidades. Então, quando nós vivenciamos isso, e começamos a entender que aquele espírito que convive conosco, marido, mulher, pai, mãe, irmão, filhos, somos todos um grupo de espíritos que estão se estruturando nos objetivos individuais, porque estamos unidos, e no objetivo coletivo de nos ajudarmos. Saber entender essas questões e aplicar isso que a doutrina espírita tanto traz aos nossos olhos, sabendo que se nós não tivermos bem na nossa estrutura de espíritos, não é somente de filho, pai e mãe, porque às vezes a gente está numa estrutura dessa e estamos distante um do outro, mentalmente, do nosso carinho, do nosso amor, do nosso respeito. E quando estamos distantes, já convivendo na encarnação, se desencarnarmos, estaremos distantes. Estamos próximos fisicamente, mas distante do sentimento. Desencarnando, como entendemos a doutrina espírita, estaremos distante um do outro, em padrão de pensamento diferente, em objetivos de buscas diferentes. Então, na realidade, saber aproveitar, estarmos juntos, e desenvolver o que a doutrina espírita traz para todos nós, tirando o véu, colocando isso com um aproveitamento adequado, sabendo respeitar e amar um ao outro, entendendo o posicionamento de cada um, é maravilhoso. Faz o crescimento interno nosso como espíritos. Quando isso bate em nossos corações, conseguimos compreender a consolação que a doutrina espírita traz. Mostrando que se Jesus falava, de certa forma, as verdades que ele trazia, mas o mundo que não podia conhecer, e ele promete um outro consolador, é para fazer com que a gente entenda de uma maneira tão clara quando ele fala, quando batem a porta junto à casa onde ele se encontrava com seus discípulos, e sua mãe e seus irmãos estavam procurando a Jesus. E ele se levanta e olha ao seu redor, quando dizem: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando. E ele olha para os que estão ao seu redor. E todos nós sabemos o que ele diz. Quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olhando para os discípulos, ele se senta. Como isso representa para nós? Quer dizer que Jesus não tinha nenhum sentimento de amor por aqueles que estavam mãe e irmãos? Então essa realidade é do entendimento de como nós estamos aprendendo a lidar no respeito um ao outro. E lá no Evangelho diz, os seus irmãos achavam que Jesus havia perdido o espírito
tinha ficado louco, porque ele se achava o Messias. Imagina uma família dizer assim, esse meu irmão acha que é o Messias naquela época. Imagina, ser irmão de Jesus, não é? Ele está achando que ele é o Messias, mãe. Ele não está bem. Não é isso que qualquer irmão falaria? É natural, gente. É família. Não é? Jesus teve família igual a gente. Não é? Imagina José tendo que levar Jesus de um lugar para o outro, porque ninguém podia saber que o Messias tinha chegado. E todo lugar que José chegava, existia o censo. E se Jesus não podia ter mais de 7 anos, porque daquela época até a época em que Jesus se torna um jovem, quando chegavam os romanos e perguntavam a idade, se ele falasse que tinha 8 anos, ou uma idade da época em que foram retiradas todas as crianças, né, de 2 anos atrás, e daquele tempo as grávidas, as crianças ali de poucos meses, todos foram retirados. Se tivesse uma criança com uma idade maior do que aquilo, ele não poderia estar vivo, seria o Messias. E tinha que mentir a todo tempo, esconder Jesus. Imaginar a vivência desse pai, recebendo as informações dos espíritos superiores, dizendo que sua esposa estava ali carregando em seu ventre aquele espírito que seria o Messias. É algo profundo para todos nós avaliarmos aqueles que estavam ao seu redor. E mesmo assim, nós hoje também ficamos pensando como que isso pode ser para nós, da mesma maneira, nesses milênios que se passaram, entender Jesus como o Consolador da época e dizendo que nós receberíamos um outro Consolador. E onde nós vamos encontrar esse Consolador? Estará conosco, como ele diz, né? E onde que é essa ideia do Consolador para cada um de nós? Não é mais em ninguém. É no Espírito de verdade. E o que seria o Espírito de verdade? Uma pessoa? Depender novamente de alguém? É o conceito das leis de Deus. Por isso Kardec diz que o Espírito de verdade preside a doutrina espírita. Então, em todo lugar, onde tiver um encarnado que busque essa verdade e absorva o conhecimento dos espíritos que trazem a verdade, lá está o conceito do Consolador. Porque senão só nós, novamente, espíritas, é que seríamos os prometidos? Não. O conhecimento da lei de Deus. Então, se o Espírito de verdade preside a doutrina espírita, ele vem oferecer o conhecimento dessas leis e fazer com que cada um de nós, espíritos encarnados, possamos caminhar com alegria, entendendo essas leis e aplicando na nossa vida. Se vamos ser espíritas, não importa para Deus. Agora, aplicar os conhecimentos da doutrina espírita é mais difícil do que ser espírita. Aplicar esses conhecimentos e entender esses conceitos dessas verdades, colocando na nossa família inicialmente. Não só isso, aplicando em nós mesmos, né? Sabendo que cada prova, cada expiação que a gente passa, não é para sofrimento, é para sermos felizes e conseguir fazer com que isso seja um sorriso desse tamanho, né? E quando enfrentar um problema, vai lembrar lá do item do Evangelho, quando fala da paciência, né? Que Deus escolhe cada um para passar pelo seu momento, né? E que cada situação são como que espetadas de alfinetes que nós passamos com as lutas para o quê? O desenvolvimento da nossa paciência, o desenvolvimento da indulgência, o desenvolvimento do sentimento do amor, da caridade, do bem que nós precisamos. Se nós não conseguirmos entender isso, como vamos aplicar a realidade do nosso crescimento como espíritos, olhando todas as situações ao nosso redor? Desde o trânsito difícil, não é? Que o nosso irmão também está lá dirigindo. Nosso irmão não é só aquele que está
pedindo a cesta de alimento, ou que chega aqui na confraternização e que nós nos entendemos como irmãos. Muitos aqui podiam estar no engarrafamento e temos que respeitar as lutas de cada um, em cada situação, na condução. Colocar isso em prática, em nos sentirmos verdadeiramente irmãos, não é fácil. Aplicar isso com sentimento. Então, se nós percebermos isso e olharmos a ideia de José observando Jesus e não podendo falar que ali estava o Messias, e porque era momento de chegar a hora dele poder levar a sua palavra, o seu evangelho, às pessoas que iriam procurá-lo, no momento certo, nós vemos José chegar a Nazaré. Quando Jesus chega a Nazaré e passa um período em Nazaré, retornando de Belém, com a idade de 8 a 10 anos, Jesus vivencia ali em Nazaré várias coisas. E quando ele faz os seus 30 anos, ele tem a oportunidade de utilizar na sinagoga, utilizar os conceitos, e abre um dos livros que fala a chegada do Messias. E diz ainda para os seus irmãos que esse momento havia chegado e que o Messias estava entre eles. Eles se entreolham e Jesus diz que eles entendessem que ali ele se fazia presente dos seus irmãos como o enviado de Deus, o filho primogênito que todos esperavam. Imaginar isso, naquele momento, os seus irmãos da sinagoga pegaram Jesus e queriam jogar ele de Nazaré de um precipício. Ele se livra da situação, demonstra entendimento dos seus irmãos e vai para Jerusalém. Nossa, o quanto que isso deve ser para cada lar. Perceber nos lares os espíritos que estão reencarnando, cheio de ideias nos dias de hoje, não é? Espíritos que estão trazendo conhecimentos profundos da realidade da vida espiritual e querendo realmente compreender o que Jesus prometeu, o entendimento das leis, as necessidades deles, por que estão aqui, quais são as necessidades nesse momento, por que tem que sofrer, por que as coisas acontecem e não conseguimos resolver. Quantos jovens estão sedentos de soluções. Por isso, nas escolas, nós vemos os nossos irmãos professores sofrendo tanto. Porque, na realidade, eles estão precisando de orientação moral, espiritual, de carinho, de respeito, de entendimento. Porque são espíritos sedentos disso, porque vieram para a Terra reencarnar, porque estão esperando alguma coisa acontecer que levem a eles consolação. Se nós estamos movimentando os nossos corações com o entendimento da doutrina espírita e sentir que aliviar a mente de um jovem que muitas vezes passa por várias lutas no seu equilíbrio nessa encarnação, com tantas facilidades que acontecem e eles perdem o objetivo do que querem ser, do que querem desenvolver em suas vidas, e muitos pensando em desistir da própria vida, porque não vem objetivo para ela, o quanto isso tem sido preocupante. E se nós olharmos como mostra o estudo, o Espiritismo vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Ele relembra os homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer e não sabe por que está sofrendo? Se nós olharmos o que a doutrina espírita tem de alegria e de orientação para passar para os nossos jovens e demonstrar para eles que eles são realmente, diante do objetivo da encarnação, a ideia de um futuro melhor, e fazer com que
o que nós já estamos compreendendo com a doutrina espírita, consolando os nossos corações, possa ir ao encontro deles também. Quantos passam por várias turbulências com relação às emoções, à sexualidade, à mediunidade, precisando de orientações? E quanto isso está indo ao encontro deles? Imaginar, hoje nós estamos estudando a doutrina espírita, entendendo que somos espíritos em evolução. Imaginar se um dia essas ideias possam penetrar as escolas. Desde o ensino fundamental, desde a creche. As famílias entenderem o que é prova, expiação, reencarnação, grupo familiar. Entenderem que são espíritos, irmãos, retornando no processo de evolução, que a vida não termina com o corpo físico e essa evolução dá continuidade na realidade de vida espiritual e assim nas encarnações sucessivas. Imaginar isso, ser colocado nas ideias, como sairmos das ideias antigas de Adão e Eva, no processo de evolução, e passamos para Darwin, no evolucionismo, e encontramos hoje propostas que a doutrina espírita vai fazer clarear a mente dos homens, e um dia vai penetrar, de maneira natural, os ensinos das leis de Deus, proporcionando que isso faça parte do conhecimento dos ensinos fundamentais nas escolas. A alegria é de enxergar que a doutrina espírita ela estará penetrando todas as áreas, como tem penetrado na área da saúde. E todos nós hoje, estudando a doutrina espírita e conhecendo os conceitos que mostram que o pensamento age através do perispírito no nosso corpo físico, nós hoje estamos entendendo por que adoecemos. Porque o nosso corpo está sofrido. E quem causou esse sofrimento ao nosso corpo, compreendendo também que se não foi uma ação dessa existência, só pode ter sido de outra existência, porque se Deus é bom e justo, existindo um Deus, criador de todo o universo, sendo bom e justo, jamais iria querer algo ruim para qualquer um de nós. Então, algo eu fiz para que esteja passando por isso, por leis específicas que regem o universo. Lei de causa e efeito, de ação e reação, força magnética, força de atração, força de repulsão, que o nosso pensamento de espírito faz com que toda essa energia ao nosso redor possa ser atraída para o nosso corpo e possa ser repelida por outros sentimentos de progresso, aquilo que não serve mais. Força de ação e reação, atração, repulsão, que através do pensamento gera uma força que estrutura desde o perispírito a reação nas nossas células. E lá está a célula, tendo necessidade do seu desenvolvimento, fazer a sua multiplicação, natural como existe em todo órgão. E se um pensamento inadequado não estiver de acordo com a relação do perispírito, lá no núcleo da célula, lá no DNA, na multiplicação celular, aquela célula pode ser multiplicada desordenadamente. Aquelas proteínas, aqueles aminoácidos que vão reestruturar a outra célula, podem ser somadas de energias que não competem à organização daquela célula, porque o nosso pensamento está absorvendo energias que acompanham toda a estrutura bioquímica e energética do nosso corpo, que formam essa célula desordenada. E daí nós temos o câncer, os tumores, os cistos. Nós temos várias situações que comprometem a nosso corpo físico, desordens imensas, que só o pensamento já está fazendo isso. Então, o que é doença? O que é cura? Como fazer isso? Por que tomamos o passe na casa espírita? Como benefício? Como vamos resolver o problema? Trabalhar numa atividade onde na casa espírita, essa atividade que a gente vai trabalhar, exercendo o que chamamos de caridade, é desenvolvimento de outros pensamentos, fazendo com que a reação de alguns pensamentos nossos possam anular os pensamentos antigos.
Que forças do amor, do respeito, do carinho possam anular o egoísmo, a arrogância, a prepotência, o orgulho, e fazendo com que essas forças que regem o universo se equilibrem, e dentro dessa reação no nosso campo mental e no nosso corpo físico, venham beneficiar o nosso corpo, que é só efeito. Saúde é efeito do que nós estamos vivendo. Doença é efeito do que nós estamos vivendo, reagindo no nosso corpo. Penetrar nessas ideias, conhecer a realidade do espírito, do seu corpo espiritual, de como isso procede do corpo espiritual, mergulhar numa encarnação e esse corpo espiritual se ligar àquela célula do óvulo fecundado pelo espermatozoide e lá as multiplicações celulares formando um corpo, pelo que o pensamento do espírito leva. Então, numa encarnação, se nós tivermos medo do nosso passado, pela culpa de um erro, nós podemos querer, inconscientemente, que não tenhamos mais alguma coisa que venha fazer, porque nos arrependemos, fazer com que erremos novamente. Por isso Jesus disse, é preferível que atais as vossas mãos, né, os vossos braços, é preferível que lançai os seus olhos no fogo do que entrar numa nova vida. Porque nós estamos entendendo que se retiramos aquela mão ou aquele olho que teve um motivo de escândalo para entrar numa nova vida sem essa mão, é preferível isso do que ter a mão e ter os olhos e ser motivo de escândalo novamente. Então Jesus falou do pensamento do espírito da reencarnação. Ele não podia ir mais do que isso. Se nós olharmos nossas existências e percebermos que em determinado momento da nossa encarnação, em algum ato, nós nos arrependemos, sentido culpado por aquilo que fizermos lá no passado. E no mundo espiritual, a gente dizer para a nossa própria consciência e para vários espíritos que querem nos ajudar a progredir, eu não aguento mais lembrar disso que me faz sofrer. Estou arrependido e tenho que modificar isso. Então você vai reencarnar e cria um programa reencarnatório para cada um de nós. E dentro desse programa reencarnatório você vai conseguir desenvolver aquilo que vai ser o melhor para a sua paz. Vai ser o melhor para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, para o amor, para a felicidade. E nós reencarnamos com objetivos específicos. Nada tem de fatalidade. A fatalidade só está no processo da escolha das provas que nós vamos passar. Mas como vamos passar, qual o momento que vamos passar, isso vai depender de cada um de nós. Fatalidade está no desencarnar. Mas quando vai ser o desencarne, de que momento vai ser isso, também depende de nós. Então, na realidade, se nós estamos arrependidos do que fizemos com as nossas mãos no passado, a gente pode se sentir envergonhado de termos a mão. E na hora que nós estamos mergulhando numa encarnação, nós podemos pensar sobre aquele medo de que nossas mãos possam fazer alguma coisa de mal. E o nosso corpo espiritual se reestrutura de uma maneira que não consegue desenvolver as células do corpo que vão formar as mãos. E temos uma mão, as mãos atrofiadas. Temos mãos que não conseguem, ou reencarnamos sem elas. Vai depender da intensidade que nós vamos lançar para o nosso corpo, no processo reencarnatório. Então não é Deus que cria nenhum castigo. As leis estão aí, no universo. Nós vivenciamos com elas através do entendimento, do arrependimento, da vontade de se renovar. Mas também a gente pode dizer assim, não, em minhas mãos cometeram erros. Eu cometi erros usando elas de maneiras equivocadas, mas eu quero mergulhar numa existência, numa família que me dê condições para que eu possa utilizar as minhas mãos de uma maneira a oferecer às pessoas, reerguer, ajudar, amparar. E quantas pessoas com suas mãos fazem coisas belíssimas, promovendo o bem em todas as esferas, cada um de nós também.
Estamos na mesma condição. O que estamos fazendo com nossas mãos? O que ela tem servido para o nosso progresso? O que estamos fazendo com os nossos olhos? O que eles têm servido para o nosso progresso? Com a nossa fala, com o nosso corpo. Daqui a pouco nós estamos deixando ele. O que nós estamos fazendo efetivamente para sermos felizes interiormente? Às vezes ficamos preocupados mais no que o outro vai ser feliz. Às vezes ficamos preocupados em querer salvar o mundo, em querer ajudar tanto as pessoas. Às vezes fazemos isso. Também é culpa. Estamos ainda no sentimento de que eu preciso fazer alguma coisa e nós vamos ao encontro disso. Mas a clarear a nossa mente com a doutrina espírita, entendemos o que o Cristo diz, não é? Mergulhar na encarnação e não deixar mais que nada seja motivo de escândalo. Então, utilizar a nossa existência para o nosso progresso e saber o quanto cada situação vai nos fazer um homem melhor. O cirurgião, o professor, o pintor, as mães, dona de casa, ao cuidar de uma criança, cada um de nós a estender as mãos para alguém, estamos utilizando bem nossas mãos nos passes de cura, utilizando as mãos para lançar os fluidos em reequilibrar as necessidades dos outros? Será que cada um de nós, aproveitando a encarnação e o corpo, já não está tendo tudo o que o Cristo demonstrou em amar ao próximo como a si mesmo? Mas às vezes nós queremos amar mais o próximo do que a nós mesmos, não é? Porque temos os conflitos interiores. Sofremos muito e muitas vezes nos iludimos. Nos iludimos colocando um ponto onde nós queremos chegar, mas não conseguimos chegar. E aí, quando vamos caminhando para lá sem segurança, querendo dar um passo maior do que podemos dar, não nos posicionamos com segurança naquele ponto e às vezes caímos por conta das nossas aflições, dos nossos erros e nos iludimos. Quanto mais fazermos isso com relação às pessoas que estão convivendo conosco e direcionamos para elas aquilo que nós gostaríamos de ter para a nossa vida. E também, quando essas pessoas passam por dificuldade, também passamos por ilusões. Então, na realidade, se nós olharmos quando diz aqui, o Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, nós estamos encontrando essas consolações no entendimento dessas leis. No entendimento da realidade da nossa encarnação, do objetivo do nosso corpo, de cada órgão nosso, de como estamos aproveitando esses órgãos para o progresso. Mais à frente, o homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo, sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita sem lamentações. Que beleza, não é isso? Nós já estamos assim? Será que já estamos realmente assim? Deveríamos estar, não é? 2000 anos e 2018 anos, nossa, é muito tempo da chegada do Cristo e quantas encarnações, quantas lutas. Não precisamos sofrer mais. Não precisamos achar que essas dificuldades todas que nós passamos sejam algo que para a gente sofrer não pode ser mais. Quem tem sinusite? Né? A gente tem que ficar feliz quando tem uma sinusite. Uma vez, o Dr. Herman falou assim, não sei se vocês têm sinusite, se concordam com isso. Normalmente, quem tem sinusite, meu filho, é aquela pessoa muito crítica, que é observadora, que fica apontando as coisas e que faz um monte de projeto, mas não consegue concluir. E ela então vai armazenando tanta energia no seu frontal, que essa energia se acumula e se adensa, e do perispírito multiplicam as células desordenadas, e o sistema imunológico tem que agir para retirar aquilo do corpo físico, e só age criando uma inflamação, uma infecção, onde as pessoas chamam sinusite. É isso que acontece. Então temos que ajudar as pessoas a entenderem o porquê que elas pensam, por que elas passam por isso, por que elas vivenciam isso, e quantas coisas funcionam. Quando as pessoas chegam e compreendem isso e começam a fazer mudanças daquela sinusite crônica,
Não é aquela que às vezes a gente passa por uma situação e absorveu um odor, alguma coisa e criou uma irritação. Não. Mas aquela pessoa que tem aquela sinusite crônica e ela se enxerga ali e começa a fazer mudanças. E essa mudança começa a refletir na organização, dentro das energias, no seu centro de força frontal. Começa a organizar os seus projetos e concluir só aqueles que dá para concluir. Começa a ser aquele crítico produtivo, não que critica sem estruturar o que é bom, mas o crítico produtivo que dá ideias, que faz com que essas ideias se realizem. Então ele tirou aquela energia do seu frontal. E quando começa a fazer isso, acaba a sinusite. Não é? Só a sinusite. Imagina as outras coisas. Não é? Cisto, miomas, problemas no nosso corpo, nos homens muitas vezes na próstata, artrite, reumatismo, quantas coisas estão referentes à nossa forma de viver. Então sentimos as dores, mas não conseguimos sair delas. E procuramos, e procuramos, e procuramos. Então se nós procuramos a doutrina espírita para receber o alívio, que maravilha. Mas vamos procurar o porquê que a gente sofre. Vamos entender o porquê. Quantas pessoas chegam à casa espírita e dizem assim, nossa, eu tenho uma artrite, um reumatismo e não sei que dor é essa. Aí normalmente percebe nas mãos das pessoas cheio de fluido, né? E aquelas pessoas então são indicadas para fazer uma tarefa. Aí aqueles fluidos que de certa forma estão se acumulando nos seus músculos e criando ali um processo inadequado e o sistema imunológico trabalha para combater, gerando o quê? Inflamação. Se acumulam nas articulações, gerando artrite. O nosso corpo vai reagir para que aquela energia desordenada seja retirada do nosso corpo. É assim, é quando entra um vírus, quando entra uma bactéria, uma farpinha no nosso corpo, o nosso corpo não reage para combater, mesma coisa, são os nossos pensamentos e sentimentos. São farpas, são vírus que vão se acumulando em nós e fazem toda a reação. Quando começamos a trabalhar, desenvolver uma tarefa, visitar os doentes, não é? Participar de alguma coisa, que entregamos aqueles fluidos na vontade de servir, aí diz assim, olha, acabou a minha dor, não tenho mais aquela dor na articulação. Por quê, não é? É um serviço do amar ao próximo, compreendendo o porquê que está acontecendo conosco. As vibrações que nós estamos levando são outras diferentes do que diante de reclamação, de insegurança, de angústia, de medo, de conflito, de pânico, pelas lutas do mundo. Agora, se nós colocamos as potências que temos dentro de nós e fazendo o quê? Como espíritos em evolução, que essas potências possam reagir, como o Cristo diz, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quanta coisa maravilhosa é possível fazer com alegria, com segurança, com altivez, com determinação, não esperando que aquilo sirva somente para o outro, mas sirva para nós, como eu estou melhorando. O orgulho é o que impede a gente. Às vezes o orgulho impede a gente de ser feliz conosco mesmo. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque magoamos alguém? E não conseguimos, por conta do nosso orgulho, pedir perdão, pedir desculpas, nessa encarnação, por coisas pequenas, criando aquele mal-estar, né? Porque as emoções, elas reagem na nossa área gástrica. O centro de força gástrico reage completamente nessa área e começamos a sofrer. O nosso peito aperta, porque o sentimento de vontade de fazer com que aquilo se amenize. Por que não vamos lá? Então, como vamos resolver os problemas gástricos? Os problemas do nosso peito, de angina, de nossos problemas cardíacos? Como vamos resolver? Se não diminuirmos o orgulho e irmos ao encontro daquelas pessoas e ajudarmos. Então, nós podemos ter processos de lutas imensas, onde a cura não vai estar somente no entendimento, mas na aplicação
desse entendimento. E quando a gente chega lá e fala para aquela pessoa, pede desculpa, demonstra que a gente errou e que a gente quer melhorar e se abraça, quando acontece isso, como é bom, como aquelas dores se resolvem, só por conta do nosso orgulho. E para isso são várias situações. Por isso diz aqui, de maneira bem clara, ele sabe porque sofre, não reclama mais do sofrimento, não reclama mais dos problemas que acontecem. Se reencarnamos com um problema de visão, vamos fazer o que puder com um olho que temos, com a pouca dificuldade que temos de visão, ou se não conseguimos enxergar com o olho físico, vamos enxergar com o olho da alma, vamos enxergar com o sentimento, vamos enxergar com a audição, vamos enxergar na convivência. Quanto isso é aprendizado para o nosso progresso? Quando o espírito entende isso, na sua encarnação, ele avança, ele agradece por aquilo que ele está aprendendo e está se modificando. Quando ele demonstra que sabe por que está encarnado. Não é bom sabermos por que estamos aqui? Não é bom sabermos que vamos desencarnar? Alguém está com medo de desencarnar? Não é isso? Todos nós sabemos que vamos desencarnar. Agora, ter tranquilidade para desencarnar é difícil, né? Então, falar em desencarnar não pode ser algo ruim. Não é isso? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Olha só. Então, a gente está encarnado porque não é um homem de bem. Está claro. Então, eu preciso de estar aqui, encarnado, falar o máximo que puder, né, para ver se fica na minha cabeça um pouquinho do Evangelho, para que eu não desencarnar no momento que for necessário, que o corpo não funcionar mais, quando desencarnar, essas vibrações todas de convivência no bem possam ser maiores do que os 2000 anos de erro, né? Os 2000 anos de medo, de aflição, de lutas, que também vão chegar na nossa memória de espírito. E se a gente colocar o sentimento do amor, do carinho, do respeito, da convivência, do bem entre todos, não é? E deixar que isso seja mais forte, diminuindo o nosso orgulho, mais forte do que os conflitos do passado, como vai ser bom voltar para o mundo espiritual? Como vai ser bom olhar para outros espíritos e conseguir entender o porquê que eles me perseguiam? Como vai ser bom compreender que no processo da mediunidade, os espíritos sofridos se aproximavam de mim, e quando eles falavam várias coisas no meu ouvido, me incitando para o mal, não era somente porque eles queriam o meu mal, é porque eu dava ouvido a eles. Porque no livro dos Espíritos diz, qual é a maneira melhor de fazer com que não se tenha influência dos maus espíritos? É não dar atenção para eles. Os Espíritos dizem lá, não dê atenção para eles, né? Mas como é não dar atenção? É não se sintonizar com as ideias deles. Para eu não me sintonizar com a ideia de um espírito que me quer o mal, é eu pensar no bem. É pensar em algo que possa levar aquele espírito a algo melhor do que ele está lançando no meu pensamento. Então, imaginar, compreender o sentido da mediunidade, não no sentido de ajudar o próximo, mas de ajudar a si mesmo. E quando os espíritos se aproximam com o sofrimento, em vez de nós falarmos, não aguento essa perseguição, e nós falarmos assim, o quanto eu estou tendo que aprender a amar o meu irmão. Que lança os seus pensamentos em mim, porque ele encontra em mim a sintonia, a afinidade e as ideias iguais às deles. E se eu entendo a doutrina espírita e o amor do Cristo, e se eu quero a paz na minha vida, porque eu não consigo mais ter equilíbrio sobre essas influências, eu preciso aprender a amar o meu irmão. Se eu estou vindo à casa espírita e participando de atividades que promovem o bem, quando esses espíritos se aproximarem de mim, eu vou tentar falar para eles da tarefa do bem. Eu vou tentar pensar na casa espírita, pensar no ambiente de socorro. Porque se eu estou sofrendo com o pensamento deles, eles também estão sofrendo. E se eles penetram no meu pensamento, eu posso penetrar no pensamento deles. E se eles lançam sofrimento, eu posso mostrar para eles as coisas boas que eu estou vivendo.
trabalho no bem, culto no lar. São questões de aplicabilidade que nós buscamos fazer, mas com a consciência de levar a esses espíritos, que muitas vezes cometemos atitudes com eles no passado, ou qualquer outra questão, por afinidade dos gostos, das paixões, levar a eles agora uma nova postura de amor, de paz, de esperança, de entendimento do sofrimento deles, porque somos iguais a eles, e mostrar para eles que estamos fazendo tudo para mudar. Ah, meus irmãos, isso é bem diferente do que fazer uma oração. Isso é bem diferente do que simplesmente fazer a leitura do Evangelho e fazer uma prece e pedir, guia espiritual, leve esse meu irmão para algum lugar, que ele seja ajudado. Né? Mas eu não estou sentindo o quanto eu também preciso amar, mudar, mostrar a ele, fazer com que ele venha para a casa espírita estudar comigo, fazer com que ele possa participar das tarefas, né, de atividades que a gente participa. E aí esse espírito começa a perceber tudo com mais clareza. Aplicabilidade, livro dos médiuns, aplicabilidade do livro dos espíritos, aplicabilidade do Evangelho em nós mesmos. E cada vez nós estaremos mais felizes. A tarefa na casa espírita, a tarefa na sociedade, a tarefa na nossa família, ela é a continuidade disso. É a continuidade da nossa melhora. É a continuidade da nossa convivência. E se as outras pessoas não entendem, que estão ao nosso redor, eles são espíritos. Eles vão ter que avançar, cada um no seu momento. Vamos amar. Vamos levar o nosso melhor. E conviver o que pudermos. Porque daqui a pouco, cada um de nós está retornando para a realidade da vida espiritual, deixando o corpo físico, mas feliz, porque aproveitamos o que a doutrina espírita trouxe a todos nós nessa encarnação e fizemos todo o esforço para amar a nós numa renovação íntima e amar ao próximo, aquele que estão caminhando conosco na encarnação. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra, retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Não existe algo mais belo, né? É a certeza de tudo isso, fé e esperança. E nós estamos vivendo isso com 161 anos de doutrina espírita, de lançamento do Livro dos Espíritos. É tão pouco, né? Talvez seja a nossa primeira encarnação como espírita, não é? Primeira encarnação como espírita. Para alguns aí deve ser segunda, né? De repente, os mais jovens aí devem estar tendo a segunda. Mas para nós, que estamos aí com uns 50, 70, é a primeira. Não é isso? Então é alegria, porque teremos tantas outras encarnações, e essa alegria, essa felicidade é que faz a gente compreender o que o Cristo disse, né? Vos enviarei outro Consolador, que estará convosco, o Espírito de verdade. Conhecendo a verdade, ela vai nos libertar e nos fazermos homens melhores. Graças a Deus. Aí está, meus irmãos, a mensagem que na noite de hoje nos trouxe o nosso querido amigo e companheiro Juan Serra, ajudando-nos na nossa reflexão em torno da chegada do nosso Espiritismo, trazendo-nos, né, sem dúvida alguma, novos momentos de reflexão, novos momentos de renovação dos ensinamentos de Jesus para todos nós. Então, procuremos cada vez mais nos aprofundar nesse entendimento para que possamos corresponder ao projeto que temos em nossa reencarnação de prosseguir trabalhando também
no desenvolvimento de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu como programa de nossas vidas. Que Deus o abençoe e que Ele possa estar conosco em outros momentos aqui em nossa casa. Passemos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o instante do passe, quando a nossa Érica vai nos trazer o seu raciocínio também, em torno da página que é assinada por Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 33, Erguer e Ajudar. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 41, assim está anotado: e ele, dando-lhe a mão, a levantou. E vejamos então o que ele nos diz. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos da ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de assistência aos nossos amigos, com a transfusão de energias pelos passes, renovando-lhes as forças, trazendo-lhes o bálsamo que necessitam e que naturalmente, pela misericórdia de Deus, chegará a cada um dentro do seu campo de viver. E lembremos-nos também, meus irmãos, que esta é uma oportunidade em que, com os pensamentos elevados, estaremos contribuindo com os nossos benfeitores, amigos, aqueles que se preocupam com a evolução da sociedade, no sentido de trazer também vibrações de paz, vibrações de harmonia, mantendo o equilíbrio e a tranquilidade na nossa nação, nos nossos irmãos em humanidade, que também passam por muitas lutas. Que contribuamos, então, com o que de melhor já existe em nós. Jesus amigo, eis que é chegado o momento do passe. Aquele instante, Senhor, em que, mais recolhidos nos nossos sentimentos, percebemos a presença destes benfeitores que em Teu nome, em nome de Deus, de nós se aproximam
para nos dar a sustentação necessária a fim de que prossigamos a nossa jornada em direção ao progresso. Desta forma, Senhor, colocando-nos em Tuas mãos, apenas pedimos que Tu abençoes a nossa hora do passe. Graças a Deus. Que nesse momento do passe, dessa troca de energias, que possamos estar unidos em nome do Senhor Jesus Cristo e dos queridos benfeitores dessa casa espírita, que sempre nos traz muito amor, muito consolo, muito carinho, que possamos renovar as nossas forças e que também possamos ser gratos por essa oportunidade bendita. A lição de hoje nos traz muitos ensinamentos, uma lição que nos incentiva a ajudar o próximo, olhar para o lado e ver que a dor do outro também é a nossa responsabilidade como cristãos. Somos irmãos em Cristo, precisamos olhar para o outro, ver o que o outro está sentindo, respeitar a dor do próximo e fazer a nossa parte como irmãos. Emmanuel, na lição, diz: dá-lhe as mãos para que se levante. Quantas pessoas precisam de palavras consoladoras, de um tempo e atenção para conversar. Quantas pessoas em nossa volta precisam de um abraço, de um carinho amigo. Quantas pessoas que precisam do alimento, da ajuda, do remédio. Quantas pessoas precisam de uma prece, de um bom sentimento. E nós, muitas das vezes, somos muito abençoados. Quanta misericórdia recebemos do nosso Pai, de Deus, a todo momento. Quantos recursos que existem na nossa vida para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Então, meus irmãos, podemos fazer várias perguntas, mas precisamos refletir, precisamos rever a nossa conduta, precisamos nos conhecer, praticar a reforma íntima, para que a gente possa seguir corretamente o caminho do Cristo. O estudo é muito importante. Buscar o conhecimento cristão é o nosso dever. Estudar a vida, as parábolas do Cristo, os conceitos da nossa doutrina espírita, conhecer as verdades espirituais para cooperarmos com o nosso amigo Jesus é muito importante. O conhecimento abre o caminho da luz, mas junto ao estudo, junto a isso, precisamos alinhar com as nossas ações, precisamos fazer, precisamos pôr a mão às obras, precisamos ter atitude, sem medo de se comprometer, sem medo de fazer o bem. Nós que já sabemos um pouco das verdades espirituais, já somos beneficiados por tanto amor, com tanta misericórdia divina, e precisamos fazer a nossa parte da seara do Cristo. Precisamos estender os nossos esforços para os demais amigos que sofrem na atual lide terrena. Tenhamos consciência que fazemos parte da equipe do Cristo para ajudar os nossos amigos em dificuldade, e muitas das vezes não é só falar, e sim fazer, e sim praticar o bem. Como o benfeitor Emmanuel diz, é imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem.
É o nosso dever como ser humano, como irmãos em Cristo. Muita paz, meus irmãos. Continuemos com os nossos pensamentos em prece, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Chamo-me Salvador. Adotei esse nome recentemente. Não sou salvador da pátria, nem salvador da vida. Procuro, sim, ser salvador, ou pelo menos aprender a ser salvador de mim mesmo. Recordo-me que antes da minha última encarnação, passei por inúmeras tormentas, angústias, indiferenças, culpas, remorsos, sendo acolhido gentilmente por uma instituição que me dera tudo aquilo que eu precisava para poder me preparar para uma nova jornada terrena. Nos momentos desta preparação, senti uma leve brisa, uma esperança, e escutei dentro da minha própria intimidade aquelas palavras: Jesus é amor. Jesus te ama. Me deu uma alegria, uma esperança, que logo foi entorpecido, e assim nasci, como todos nascem no ambiente terreno. Logo percebi que não seria fácil. Meu espírito ainda inquieto, inseguro, rebelde, se apresentava nas mais diversas condições. Cedo, bem cedo, fiquei órfão de pai e mãe. Muitos lares, aqui, ali, mas como toda criança rebelde, inquieta, agitada, nada de amor. No entanto, volta e meia, dentro da minha própria condição íntima, eu escutava aquelas palavras: Jesus é amor. Jesus te ama. Como? Não podia compreender isso. Que Jesus é esse? Como? De que maneira? Uma hora e outra, decidi sair para a vida. Sem lar, sem documento, vivendo ao relento, debaixo da ponte, experimentei tudo aquilo que se experimenta na rua. Dor, ódio, vingança, drogas, me alimentara de ilusão. Quando eu estava na sarjeta, olhei para mim e vi: sou um homem. Logo, tive a piedade de alguns irmãos e irmãs que me acolheram numa instituição espírita. Deram-me amor, nesse sentido da palavra, limparam minhas chagas, deram-me a comida, deram-me um pouco de esperança. Aquelas palavras sempre voltavam à minha mente. Jesus é amor. Jesus te ama. Pudera eu, pelo menos, reconhecer que eu estava fraco demais, que eu era um esqueleto ambulante,
e tudo que puderam fazer me ajudou a recuperar minha autoestima. Aquelas palavras a todos os instantes vinham à minha mente. Jesus é amor, Jesus te ama. Certa feita, esses meus amigos, salvadores, sim, abriram este livro maravilhoso, o Evangelho. As palavras vinham como um bálsamo em meu coração. Bem-aventurados os espíritos que estão aflitos. Eu me considerava, assim, um espírito aflito. Eu sou intimamente um espírito aflito. É para mim. Eu preciso ler. Mas como? Eu não conseguia ler porque nunca tive a oportunidade de aprender. E assim, de leitura em leitura, de ouvir e ouvir, muitas palavras puderam se fixar em minha mente, em meu coração. No entanto, meu corpo franzino, triste, acostumado às derrotas, muitas vezes sem esperança, mesmo sendo acolhido e nutrido com muito amor, não conseguiu resistir e sucumbiu. Lembro-me que abri os olhos e vi um homem velho, de barba, sorrindo, com uma luz, dizendo para mim: Jesus é amor, e Jesus te ama. Hoje, adotei esse nome, Salvador. Na verdade, para não esquecer que fui salvo. Salvo da dor, salvo da desesperança, salvo da miséria. Mas principalmente salvo dessa falta de amor. É isso que me deu uma esperança enorme, uma vontade enorme de estar aprendendo o que vem a ser essa doutrina maravilhosa, que só ilumina o nosso coração e que só traz alegria, consolo e esperança para os nossos espíritos. E assim, brevemente, pude reproduzir a vocês, muito minimamente, o que gostaria de deixar para vocês como reflexão de hoje. Sempre estamos sendo amparados na dor, na tristeza, na inconsequência, na ilusão, seja qual for a dor que carrega em seu coração, lembrem-se, Jesus é amor, Jesus te ama. Se compreendermos que essas palavras precisam estar sempre presentes no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, como poderemos condenar alguém? Como poderemos condenar a nós próprios? Como poderemos pensar em vingança? Como poderemos agredir a alguém? Como poderemos nos sentir agredidos? É assim, meus irmãos, que Jesus nos ensina que Ele é amor e que Ele nos ama. E se amamos a Jesus, iremos entender que todos nós, além de sermos salvos,
seremos também convidados a ser um Salvador. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz. Jesus amigo, o que podemos dizer neste momento, senão muito obrigado por aqui estar na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos unidos com um único pensamento, o de nos tornarmos úteis aos nossos irmãos em humanidade, a de sermos realmente, Senhor, colaboradores na grande obra de restauração do espírito humano que caminha em direção ao progresso, em direção à luz. Que as abençoadas palavras que nos foram trazidas neste momento sigam conosco, Senhor, fazendo-nos refletir cada vez mais, para que possamos tornar a nossa existência um hino de agradecimento a Deus pela oportunidade que nos é concedida, a de renovarmos-nos cada dia mais com o exercício do bem onde pudermos estar. Que a tua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, os encarnados e os desencarnados que compartilham também deste momento, e que amanhã, ao sermos novamente chamados para as tarefas do bem, saibamos dizer: eis-me aqui, Senhor, e que seja feita a vontade de Deus, agora e sempre. E assim, pedindo-te que nos abençoes, nos permitindo retornar aos nossos pontos de origem com muita paz, com a certeza de que estás conosco, possamos então, com a devida permissão, de nossa parte, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Mas que tu seja, Senhor, a nossa bandeira protetora para onde pudermos nos dirigir. Graças a Deus.